Mateus capítulo 6, faremos a leitura a partir do verso 24 até o 34. Bom, segunda pregação do ano, início de ano ainda. E, igreja, algo tem me preocupado ao conversar com muitos de vocês. E nós precisamos estar atentos, tendo vocês como um rebanho que não é nosso, que está confiado a nós por um certo tempo. Então, por isso é muito importante o tema que nós vamos tratar hoje. Um tema que, por vezes, no meio cristão, é quase um tabu. E por isso, leremos, então, o que diz a palavra de Deus no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 34. E a versão que eu lerei é na NVI. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou, que vamos beber? Ou, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui. Vamos orar a Deus por graça mais uma vez? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós temos falado contigo através dos nossos louvores, das nossas orações, das nossas ofertas. Clamamos agora a Ti, Pai, que fale conosco, que fale não só aos nossos ouvidos, mas aos nossos corações. Que sejamos nós colocados diante da Tua palavra para nos autoexaminarmos e para sermos assim conformados mais e mais à semelhança do Senhor Jesus. Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que nós possamos progredir um pouquinho mais, Senhor, na santificação, que é aquilo que Tu exiges de nós. Nós oramos, Pai, pois somos totalmente dependentes de Ti e do Teu Santo Espírito. Sê conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós. É o que lhe clamamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Igreja, o que vocês me diriam se, a partir de agora, eu dissesse para vocês que o presbitério dessa igreja, por causa do avanço da ciência, do fortalecimento da razão, ele não vai mais considerar como pecado alguns comportamentos? Por exemplo, o adúltero ou o viciado em pornografia, na verdade, eles são ninfomaníacos. Eles não têm culpa. Na verdade, os batedores de carteira, os ladrõezinhos, como a gente vai condenar eles? Eles são cleptomaníacos. E aqueles assassinos brutais, aqueles mais cruéis, eles são psicopatas. Eles não sabiam o que estavam fazendo naquela hora. Não tem nada a ver com a maldade no nosso coração. E é claro, a idolatria. A idolatria é apenas ansiedade. Nós não podemos condenar. Estranho, né? Muito estranho, né? Pois é isso. É isso que nós vemos crescendo no nosso dia.
E é nesse lugar que eu quero chegar com vocês. Vocês percebem o risco que nós corremos como cristãos, endossando uma cosmovisão materialista, biodeterminista, de dizer que comportamento é doença e não é pecado? Percebem o risco que nós corremos como cristãos ao tratarmos atos pecaminosos como doenças? Nós, pregadores, ainda não precisamos nos esforçar muito para pregar que adultério, que assassinato, que roubo são pecados. Mas precisamos nos esforçar para que a Igreja de Cristo entenda que a ansiedade, definindo a ansiedade, que essa preocupação exagerada quanto às coisas do futuro é sim pecado. É sim, nas palavras do nosso Senhor Jesus, idolatria. Vamos começar dizendo o que não é ansiedade. Eu gosto de fazer isso, começar dizendo o que não é para depois dizer o que é. E precisamos dizer isso. Ansiedade não é doença. Ansiedade não é doença. Como é que nós sabemos que algo é doença? Precisamos de um padrão, né? Um padrão de saúde. Algo que nós possamos comparar e veja, este é um pulmão saudável e este é um pulmão doente. Este é um coração bom, este é um coração que está quase infartando. Não é assim? Foi isso que eu fiz quando estava com um problema de respiração. Eu vi as pessoas respirando bem e eu sofrendo com aquela dificuldade, né? Então eu fui ao médico. O que o médico fez? Fez exames que encontraram que estava errado nas minhas funções respiratórias. O problema é que com quase todas as doenças da mente, é impossível encontrar um marcador biológico que defina que aquilo ali é doença. Até existem exames que demonstram maior atividade cerebral em certa região, uma diferença de hormônios em tal região, mas o ponto é, não tem como encontrar um marcador biológico. Eles negam uma visão dualista. O que é uma visão dualista? Que existe corpo e alma. Então, não existe doenças da alma. Está tudo no nosso cérebro. Está tudo pré-determinado no nosso cérebro. Mas não se pode colocar a mente humana dentro de um tubo de ensaio. Percebam o perigo, prestem atenção. Ao ignorarmos, ao acreditarmos que comportamento é doença, nós estamos correndo o risco de que vai chegar um dia que esses cientistas que definem doenças da mente por um consenso olhem para aquelas pessoas que se reúnem todos os domingos e oram a um ser imaginário e choram, e gritam, e louvam. Pensem assim, são doentes mentais. Esse comportamento é inadequado. Eles têm um problema e eles têm que tomar remédios. Todas as vezes que acreditamos, que dizemos que a ansiedade é doença, estamos endossando essa cosmovisão biodeterminista, materialista, pilares do ateísmo. A ansiedade não é determinada pela sua genética. A ansiedade não é uma característica da sua personalidade. E também não é algo de errado no seu cérebro. Você pode lutar contra isso o quanto quiser, mas esta é a verdade que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. E eu sei que para a maioria das pessoas hoje em dia isso é difícil entender. Nós vivemos em uma sociedade extremamente psicologizada. Para vocês terem ideia, na rua em que eu moro, na Rotatória, tem 6 farmácias. Em menos de 50 metros, uma da outra, 6 farmácias. Nós somos uma sociedade que acha normal dar Ritalina, a metanfetamina legalizada, para crianças de 6 anos, porque elas não prestam atenção. Metanfetamina legalizada para crianças. Tudo o que queremos é resolver nossos problemas com uma pílula. Uma pílula para cada problema do homem. É o sonho, né? É o sonho do homem moderno. E é claro, o sonho de toda a indústria farmacêutica. E se existe algo em que nós, como cristãos, falhamos e nos parecemos muito com os ímpios constantemente, é na ansiedade. Nós, cristãos, ansiosos.
Um cristão ansioso deveria ser algo como uma bola quadrada, uma antinomia, um paradoxo. Vocês já ouviram algum cristão dizer o seguinte: estou muito adúltero hoje. Ou ainda, nossa, estou sofrendo porque a vontade de matar as pessoas está me consumindo. Não, né? É estranho, né? E quantas vezes nós ouvimos no meio cristão: estou tão ansioso, estou com problemas de ansiedade, não estou conseguindo dormir porque estou ansioso. Por quê? Por que há esse relativismo? É isso que o reverendo Jonathan Abdias prega maravilhosamente. Por quê? Se nós cristãos continuarmos olhando para a ansiedade como uma doença, estaremos afrontando as palavras do Senhor Jesus. Se dissermos que é uma doença, outra coisa importante, nos eximimos da responsabilidade de mudança. Afinal, quem aqui tem culpa de ter câncer? Quem aqui tem culpa de ter diabetes? Então, essa fuga da responsabilidade passa por esse comodismo em acreditar que é doença. E outra coisa, percebe que o ansiolítico ele não cura? Ele só alivia o sintoma? Ele só trata o sintoma? Te tornando dependente da droga? Enquanto a raiz do problema não for tratada, não haverá cura. E onde está a raiz do problema? E o que Jesus ensina sobre de onde provém todos os males? Do nosso coração. Do nosso coração. É ali que nós temos que tratar, é o nosso coração, não é o cérebro. E em tempo, caso você tenha se perguntado, e as consequências físicas da ansiedade não provam que ela é uma doença verdadeira? Todas as consequências físicas, insônia, dores de cabeça, estresse, etc., elas apenas provam a antropologia bíblica que nós lemos no Salmo 32. Nós somos uma unidade. O que está na nossa alma afeta o nosso corpo. Não há como separar. Espero que isso fique claro para nós, como cristãos. Que essa preocupação exagerada quanto ao futuro, que este medo do que vai acontecer com nós, isso não é doença. Isso é pecado. Deus ele não lança doentes no inferno. Ele lança pecadores no inferno. Mas, agora que entendemos o que não é a ansiedade, vamos entender o que é a ansiedade do ponto de vista de Deus. Assim que nós tratamos um problema, não é? A gente analisa o que o mundo diz. Opa, peraí, tem algo errado. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, Jesus define ansiedade como idolatria. Idolatria? Como assim? Igreja, os ímpios, eles têm suas razões para estarem ansiosos. É até normal que estejam ansiosos. Afinal, estão mortos em delitos e pecados, estão sem Deus no mundo, estão fora da aliança com Deus. Então há um peso sobre suas consciências. Então, a ansiedade para eles é normal. E vocês perceberam que nós começamos a leitura pelo verso 24, que fala sobre ser impossível servir dois senhores? Geralmente há uma divisão nas nossas Bíblias, né? Aquela partezinha ali tem uma parte que não é inspirada que diz... deixa eu até procurar aqui para dizer certinho. Na NVI não tá. Interessante. Mas lá, dos dois senhores, geralmente, né? Dos dois senhores. Mas o verso 25, ele começa com portanto, por isso. O que significa isso? Uma conclusão, né? Está se concluindo algo a partir do que foi dito antes. E se vocês lessem apenas o verso 24, que é impossível servir a dois senhores, qual conclusão vocês teriam? Se eu não sirvo a Deus, sou idólatra, né? Tranquilo. E é isso que Jesus nos ensina, que por não podermos servir dois senhores, por termos que servir integralmente a Deus em nossa vida, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nenhum tipo de ansiedade é permitido.
A palavra grega que Jesus usa aqui meriminal. Ela é traduzida por preocupação, por ansiedade. Na NVI eles traduzem por preocupação. Essa palavra, meriminal, são duas palavras gregas juntas, que significam literalmente mente dividida. Ansiedade é mente dividida. Percebam agora como o portanto fez mais sentido? É impossível servir dois senhores. É impossível estar com a mente dividida entre dois senhores. Portanto, não andeis ansiosos. Não andeis com a mente dividida. E agora eu pergunto para vocês, e responda para si mesmo. Será que aquele que entregou o seu próprio filho não vai cuidar do que você realmente precisa? Será que aquele que te cobriu com o sangue de Jesus não vai cuidar das suas vestes? Será que aquele que enviou o pão vivo que desceu do céu não vai te alimentar? Jesus não morreu pelas aves nem pelos lírios. Ele diz, observem, vejam se lhes falta algo. Como ousam achar que eu deixarei faltar algo a vocês? Eu que morri por vocês? Não estou eu no trono, não sou eu o soberano deste mundo? E vocês acham que vai lhes faltar algo? E vocês estão preocupados quanto ao futuro? Percebem? Como ousam achar que eu, seu Senhor, não cuidarei de vocês? Como ousam achar que eu, o seu Senhor, onisciente, onipotente, não sei o que é melhor para vocês? Jesus disse, parem de se preocupar de maneira pecaminosa, parem de duvidar da minha soberania, parem de desconfiar do meu poder sobre a vida de vocês. Responda, a qual Senhor você serve? Creio que todos aqui são cristãos. Mas agora pense o quão tolo nós temos sido por não confiarmos em Jesus, por não confiarmos neste Senhor. Eu sinto vergonha quando eu penso nisso. Eu espero que vocês também sintam. Quem aqui teria coragem de estar diante de Jesus e dizer, diante de Jesus, tem andado ansioso porque não confia nele? Acho que ninguém é tão corajoso assim, né? Mas nós dizemos isso através do nosso comportamento no dia a dia. Não temos coragem de dizer com palavras, mas dizemos com o nosso comportamento. Nós estamos sendo idólatras. Nós estamos querendo ser igual a Deus, estar no controle de tudo. Assim que a serpente nos seduz desde o Éden, ser igual a Deus. Nós não estaremos sempre no controle. Nós não estaremos. Nós precisamos confiar e se contentar com o que Deus tem para nós. E todos nós concordamos que Ele sabe infinitamente melhor o que é bom para nós. Por isso devemos orar até mesmo pelas coisas que nós pedimos e não recebemos. Pedimos muitas vezes em nossa tolice, não é? Igreja, precisamos nos atentar a isso. A ansiedade, ela é idolatria. É assim que Deus vê a ansiedade. E é assim que a Igreja de Cristo tem que ver a ansiedade. E é doloroso ver o quão longe nós estamos disso. Basta algo dar errado e pronto, né? Já nos enchemos de preocupação. Nosso coração já se enche de dúvidas. No breve catecismo de Westminster, nós lemos que a idolatria, ela não é simplesmente você adorar outro Deus. Mas a idolatria é quando você acrescenta algo a Deus.
ou diminui algo de Deus. Você altera o Deus que já se revelou a nós. Isso é idolatria. Isso é idolatria. E achar que Deus não pode cuidar de vocês é idolatria. É diminuir a Deus. Nada do que você, nada do que eu precisa vai faltar. Nada. Deus é poderoso. Deus é poderoso em nossas vidas. Tenha certeza disso. Jesus, ele não cura os ansiosos. Ele reprova os ansiosos. E, em segundo lugar, a ansiedade, ela é um medo do futuro, que ignora a soberania de Deus. Em Êxodo, capítulo 32, no verso 1, um texto conhecido, nós lemos: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo de Israel parece bastante ansioso, né? 40 dias esperando, Moisés não voltava. O que eles fizeram? Idolatria. Eles estavam diante do Monte Sinai, fumegando. Raios, trovões, sons de buzina, todos os sinais da presença de Deus diante deles. Mas eles foram consumidos por este medo. Eles acharam que Moisés estava demorando demais, então eles resolveram diminuir Deus. Este é o Deus que vos tirou da terra do Egito, apontando para o bezerro. Diminuíram a Deus. O medo, ele é algo natural para nós, mas foi corrompido depois da queda. Deus nos deu o medo como uma graça para podermos sobreviver, mas por causa do pecado, ele cresceu demais em nossos corações. Lembram o que Adão responde quando Deus o encontra? Eu tive medo, por isso me escondi. O medo consumiu o coração dele. E a ansiedade que Jesus se refere aqui no texto está relacionada a este medo do futuro. A pessoa teme não ter o que comer, teme não ter o que vestir, e este medo a consome. E este medo a leva a duvidar de Deus, este medo a leva à idolatria, este medo a leva a ignorar a soberania de Deus. E nós fazemos nossos próprios bezerros de ouro, a semelhança de Israel, por causa dessa preocupação que domina os nossos corações diante do futuro. Por exemplo, para vocês fixarem, uma pessoa que teme alguma doença, ela passa então a idolatrar exercícios físicos e um tipo de alimentação saudável, confiando que a longevidade da sua vida estará dependendo daqueles hábitos. Quem é soberano sobre nossas vidas? Deus ou os hábitos de vida saudáveis? É claro que temos responsabilidade, mas Deus é soberano. Deus é soberano. Então esse estilo de vida, esse bezerro de ouro passa a pautar a vida da pessoa. E ao invés de estar no culto domingo de manhã, está correndo no Parque Ramiro. Outros ainda se desgastam tentando ter aquela casa, aquele carro, aquela educação ou qualquer outra coisa que eles julgam que naquilo ali residirá a tranquilidade para suas vidas, a segurança no seu futuro. Isso é idolatria. É normal ter medo. É normal ter medo. Não é normal ser consumido por ele ao ponto dele pautar a sua vida. A sua vida girar em torno daquele medo. Veja, eu mesmo, quantas vezes já estive pensando em fazer algo e não fiz por medo? Será que eu preciso de remédio ou preciso confiar mais em Deus? Uma das definições de ansiedade é sofrer por antecipação. É colocar um problema que está no futuro, no presente. E ser consumido por ele. Quando Jesus nos diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Em terceiro lugar, a ansiedade, à luz das Escrituras, é um desprezo à soberania diante das circunstâncias.
Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 8. Saul ali está a ponto de ir para a guerra contra os filisteus. No verso 8, a palavra de Deus nos diz: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Saul sabia que apenas o sacerdote pode oferecer o holocausto. Saul sabia. Mas as circunstâncias eram terríveis contra ele. A gente tem que concordar. 3.000 carros de guerra dos filisteus. Soldados filisteus como a areia do mar diante dele. E o relato bíblico ainda diz que os seus próprios soldados começaram a se dispersar. Meu Deus, não, traz aqui que eu mesmo vou oferecer o sacrifício, porque... E quando ele oferece, o que acontece? Samuel chega. O medo e a preocupação sobre o que aconteceria o consumiram a ponto de ele desobedecer a Deus. E você? Você mantém a confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer que Ele te abandonou? Que Ele não está cuidando de você? Que os olhos dele não estão repousando sobre você? Você mantém a confiança? Igreja, eu lhe imploro, confie em Deus. Confie em Deus. Absolutamente ninguém em toda a história da igreja se arrependeu por confiar em Deus. Confie em Deus. Na providência de Deus, nada dá errado. Nada dá errado, nada sai do controle de Deus. Tudo ocorre da melhor maneira para nós. Para quê? Para sermos conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E se as coisas derem errado, glorifica a Deus. Afinal, nós funcionamos de uma maneira estranha, não é? Nós sempre buscamos mais a Deus quando as coisas estão dando errado. Então, aproveite este momento. Lembra quando Davi recebe a sentença pelo seu pecado? O pecado de adultério? O profeta vem e diz para ele: você vai perder o reino. Você vai perder o conforto, as comidas. Você vai perder as suas concubinas. E os seus filhos vão morrer. Terrível sentença. Terrível sentença para o rei Davi. E, ao ouvir essa sentença, ele escreve o Salmo 51. E sabe o que ele pede no Salmo 51? Não me expulses da tua presença, e nem retires de mim o teu espírito. Esta é a única preocupação que nós devemos ter. A única preocupação legítima para um cristão é estar longe da presença de Deus. Não importa a circunstância, confie em Deus. Confie na palavra de Deus que lhe garante: tudo coopera para o seu bem. E esteja disposto a perder tudo por amor a Deus. Mas não esteja disposto a perder a presença dele em sua vida. Quando a presença de Deus não era mais com Saul, um espírito da parte de Deus vinha atormentar Saul. Temendo os homens e as circunstâncias, Saul terminou tendo Deus como seu inimigo. Não permita que a ansiedade lhe consuma, lhe conduza a ter Deus como seus inimigos. E por fim, o terceiro ponto: como lidar com a ansiedade? Lembrem, essa preocupação exagerada acerca do nosso futuro. Essa ansiedade a qual eu me refiro. Hoje de manhã, antes de pregar, eu estava ansioso? O que vocês acham? Essa ansiedade é pecaminosa? Depende. É normal termos um pouco de medo, um pouco de aflição antes de alguma coisa. É normal.
Mas como nós lidamos com essa ansiedade pecaminosa? Como nós lidamos com o pecado, aliás? Com a Bíblia, não é? Não existe uns 10 passos para curar a ansiedade. Nós precisamos de Bíblia. Precisamos da palavra de Deus. E, em primeiro lugar, gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu venho estudando na área de aconselhamento bíblico. E este ponto é muito importante, tá? Evite o excesso de informações. Evite o excesso de informações. Um escritor que eu aprecio, ele escreveu o seguinte: a maioria das pessoas hoje possui apenas emoções artificiais e fictícias, produzidas por notícias longínquas que não as afetam em praticamente nada. Pegaram? O que eu quero dizer é que a maioria de vocês, a maioria de nós, fica angustiado e ansioso ao acompanhar notícias sobre guerras do outro lado do mundo, mortes violentas em outras cidades, fatos políticos que acontecem na capital do país, a alta do dólar e por aí vai. Quando, na verdade, o que lhe deveria deixar angustiado e pesaroso é o que acontece próximo de nós, do lado de nós. Por exemplo, ficamos angustiados com algo que acontece do outro lado do país. E o fato de termos, por causa de algum pecado, magoado o nosso cônjuge, nos deixa angustiados da mesma maneira? O fato de estarmos tolerando algum pecado que ofende a Deus nos deixa angustiados da mesma maneira como uma notícia política, por vezes, nos deixa? Percebem como o que está distante de nós tem exercido um exagerado domínio sobre nossos corações? Igreja, quantos aqui ficaram quase desesperados quando o atual governo assumiu o poder? Quantos? As previsões eram variadas, né? Uma pior do que a outra. Uma mais ansiosa e desanimadora do que a outra. Tem pessoas até que dizem que perderam a fé em Deus. Mas vamos ser sinceros agora. Responda para si mesmo, em sua mente. Até hoje, alguma coisa mudou em sua vida? Você deixou de comer algo? Você deixou de comprar alguma roupa? Você deixou de ir a algum lugar? Percebem? E quanto tempo e quanta energia você perdeu? Você desperdiçou se consumindo por esse medo. Agora vamos comer cachorro. Agora o Brasil vai virar um comunista. Tudo pode mudar. Eu sei. Concordo com vocês. Mas basta a cada dia o seu próprio mal. Não permita que as preocupações do futuro, causadas por esse vício em notícias, nos tire o verdadeiro foco. Nos tire daquilo que realmente importa, que é uma vida centrada em Cristo, desapegada desse mundo. Outra coisa, muitos de nós são tão ansiosos que às vezes não deixam nem a gente terminar de falar. Né? Você conhece alguém assim? A pessoa nem espera você terminar de falar e já está respondendo. Não consegue se segurar. Por que isso? Nós somos uma geração viciada em dopamina. O que é isso, dopamina? Hormônio do prazer. Somos uma geração viciada em prazer. Tudo na nossa era é voltado para dar o máximo de prazer com o mínimo de esforço e o mais rápido possível. E o problema é que isso está nos condicionando apenas a recompensas a curto prazo. Nós não temos mais paciência para longos esforços. Isso explica o fato dos vídeos
serem cada vez mais curtos e cheios de estímulos, as comidas cheias de açúcar e gordura, o sexo endeusado e até mesmo as nossas conversas, elas às vezes nem são conversas, estamos apenas entretendo uns aos outros. Tudo pelo aquele prazer momentâneo, tudo por dopamina. Então nós temos a grande maioria das pessoas, eu digo isso com pesar, que não consegue ficar 5 minutos sem o seu celular. Não consegue ficar 5 minutos sem ver a última novidade, o último meme, a última notícia. Não conseguem ficar 5 minutos sem uma dose de dopamina. Percebem a loucura? Qual é o diagnóstico dessa pessoa? Ansioso, né? Mas percebem a loucura? Nós estamos fritando nossos cérebros com super estímulos, depois colocamos a culpa numa doença e dizemos que precisamos de remédio. E é a nossa responsabilidade. Outra consequência é que essa busca desenfreada por prazer, por dopamina, ela nos deixa extremamente sensíveis ao sofrimento. Sensíveis ao sofrimento. Qualquer sofrimento, por mais pequeno que seja, é grande demais para as pessoas suportarem. Como um cristão vai sobreviver se ele não suportar o sofrimento? Como? E o sonho do homem moderno é acabar com todo o sofrimento através de uma pílula. Não existe uma pílula para o fim do sofrimento do homem. E eu deixo claro que não sou contra remédios. Óbvio que não. Se você toma remédio, não pare de tomar, por favor. Procure seu médico. Mas o que mais me preocupa, e tem preocupado vários homens de Deus que estão escrevendo muito sobre isso, preocupados com a saúde da igreja, do rebanho de Cristo, é sobre como os cristãos têm abusado de tarjas pretas. Que só é tarja preta porque causa morte. Pode causar morte, né? Isso é preocupante. Como cristãos, nós não deveríamos temer o sofrimento, não deveríamos temer a angústia, a dor. Não há mortificação do pecado sem luta, sem sofrimento às vezes. Não há uma vida missionária sem sofrimento, por exemplo. Por isso, pais, ensinem seus filhos a suportarem sofrimento. Ensinem seus filhos a desejarem serem missionários, a sofrer por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Porque o mundo vai ensinar o contrário. O mundo vai ensinar ele a fugir de todo tipo de sofrimento. E é impossível você ser um cristão genuíno sem sofrimento. É impossível. Não há como estar longe de Cristo, não sentir saudade. Não há como estar longe da nossa verdadeira casa e não sofrer neste mundo. Preste atenção nisso. O sofrimento, ele não é um fim em si mesmo. O sofrimento não é um fim em si mesmo. O sofrimento, essa leve e momentânea tribulação, ela produz eterno peso de glória. Se o sofrimento for nos aproximar mais de Deus, nós devemos orar: me dê mais sofrimento. Como falei antes, nós tratamos a ansiedade com Bíblia. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas eu sei, e o apóstolo Paulo também sabe, que não adianta dizer para uma pessoa ansiosa não ser ansiosa. Você está muito ansioso, tem que parar de ser ansioso. Não é tão simples assim, né? Concordam? Então, o apóstolo Paulo nos ensina nos seguintes versos, que é o segundo ponto: seja conhecida diante de Deus todas as vossas petições. Ou seja, ore sobre aquilo que está lhe angustiando e não subestime o poder da oração. André, é só orar? Não subestime o poder da oração. Entregue a Deus todas as suas angústias.
O melhor é que isso lhe ajudará a refletir e meditar na soberania de Deus. Quanto tempo a gente passa refletindo nos atributos do nosso Deus? Uma das maneiras na qual nós evitamos a idolatria, diminuindo Deus, é buscando conhecê-lo cada dia mais. Pois foi para isso que nós somos criados, para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E meditar então nessa soberania de Deus é fundamental para que avancemos em nossa santidade. No verso 8, o apóstolo Paulo ensina o que deve ocupar nossos pensamentos. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos. Lembrem que uma mente ansiosa é uma mente dividida. Então, tira isso da sua mente. Aquilo que está lhe dividindo, que está lhe tirando a fé em Deus, a soberania de Deus, tire isso. E o que deve ocupar então a sua mente? Notícias de política, futebol, novidades, cidade alerta? Não, né? Não. O que o apóstolo Paulo ensina? Que tem que ocupar a nossa mente. Tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não basta simplesmente você se despojar, você tirar um hábito pecaminoso. Você precisa se revestir da palavra de Deus, de um hábito bíblico. Fica o alerta. Por que vocês estão ansiosos? O que está enchendo o coração de vocês? Quando vemos tantos cristãos ansiosos, temos que temer ao pensar o que está habitando o coração dos cristãos, dominando sobre eles. Parece que, por vezes, não é a palavra de Deus, mas sim as preocupações deste mundo. Em terceiro lugar, medite nas palavras de Cristo. Por mais ansioso que você esteja, você não acrescentará 1 centímetro em sua vida. Jesus declara isso. Não adianta nada. Estar ansioso apenas lhe tornará um idólatra diante de Deus. Jesus nos ensina a termos uma vida mais contemplativa. Saia do piloto automático. Saia dessa vida de distrações. Pare. Observe. Vejam os pássaros, os lírios. Vejam se lhes falta algo. Você pode pensar que, poxa, André, mas hoje é difícil porque tem muitas distrações. Concordo com vocês. O smartphone é maravilhoso, mas ele também é muito perigoso. Ele tem um mundo em nossa palma da mão. Então, o mundo de distrações também está na palma de nossas mãos. Mas essa sede por distrações, ela é algo antigo do homem. Blaise Pascal escreve há séculos atrás. Prestem atenção. As distrações nos proporcionam uma fuga fácil do silêncio e da solidão, por meio dos quais nos familiarizamos com a nossa finitude. Perceberam? O silêncio e a solidão nos fazem refletir sobre o quão finitos e limitados nós somos. Nossa mortalidade inevitável e a distância de Deus em relação a todos os nossos desejos, esperanças e prazeres. Quando paramos para pensar, longe de distrações, sobre quais são nossos desejos, esperanças, prazeres e sobre quão longe estamos de Deus, isso é desconfortável. Então, distrações deste mundo. Estar distraído com as coisas deste mundo nos impede de contemplar a Deus em tudo aquilo que Ele se revela a nós. Nós teríamos muito mais confiança em Deus se tivéssemos muito mais relacionamento com Deus. Se você sofre com ansiedade, se você conhece alguém que sofre com ansiedade, ministre ao seu coração as palavras de Cristo. Todos os dias. Todas as vezes que sentir essa preocupação exagerada lhe consumindo, até a sua alma ser curada. E, em quarto lugar, vigie o seu coração. Lembram que é do coração que procedem todos os maus desígnios, não é?
Vasculhe seu coração e procure o que realmente está lhe deixando ansioso. Por exemplo, se eu tenho medo de falar em público e tenho crises de ansiedade antes de falar em público, eu devo me perguntar e ir me perguntando até chegar naquilo que realmente está me consumindo. E digamos que eu fui fazendo esse autoexame e percebi que, na verdade, o que eu temo não é falar em público. O que eu temo é o que as pessoas vão falar e pensar de mim. Então o meu problema não é ansiedade. Qual é o meu problema? Vaidade? Eu tenho um exagerado apreço pela minha autoimagem. Então eu temo falar algo errado, algo que não seja tão legal e as pessoas pensem algo mal de mim. Então, perceberam o exercício? Façam esse autoexame, essa autoanálise. Sempre procurem as raízes do problema, de todos os hábitos pecaminosos, dentro dos seus corações. É lá que estão, é de lá que procedem os maus desígnios do homem. E, em último lugar, basta a cada dia o seu próprio mal, igreja. Cada dia tem as suas próprias preocupações, não é? Às vezes nós pensamos, não, amanhã terei que fazer tal coisa. E o amanhã chega e o que nós temos que fazer é justamente outras coisas. Basta cada dia o seu próprio mal. Em Mateus capítulo 24, nós lemos sobre a grande tribulação que cairá sobre o mundo. Veja, haverá um dia que, por permissão do Senhor, os santos serão perseguidos e derrotados. E, se possível fosse, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Tamanho o triunfo dos inimigos de Cristo. Se possível fosse, seriam enganados. Significa que eles não podem ser enganados. Mas, olhando agora apenas para o nosso foco, essa preocupação exagerada quanto ao futuro. Se haverá um dia que o mal vai crescer tanto, eu vou me desesperar hoje? Vou perder as esperanças hoje? Vou parar de confiar em Deus hoje? Aqui eu estou colocando o ponto referencial bem no futuro, né? Mas a aplicação é para todo o futuro. Amanhã, semana que vem, mês que vem. Eu vou parar de... não vou ter filhos, porque o mundo vai de mal a pior. Eu vou parar de lutar por um mundo melhor? O mundo é assim mesmo, né? Não. A igreja sempre será sal e sempre será luz. Não importa quão densas sejam as trevas. E eu gosto muito dessa frase. E apenas os nerds vão saber a referência, porque eu não vou dizer. Haverá um dia em que os nossos escudos serão quebrados e as nossas lanças despedaçadas. Mas este dia não é hoje. Hoje nós lutamos. E eu vi alguns sorrisos aí. Não deixe que o mal futuro lhe consuma o bem hoje. Não deixe que um mal futuro lhe divida entre dois senhores hoje. Há um só Senhor sobre tudo, e Ele lhe ordena: não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém. Vamos colocar de pé, por favor? Vamos orar a Deus para que Deus aplique em nossos corações a Sua palavra. Senhor nosso Deus, graças te damos, pois Tu não nos abandonas no nosso próprio pecado. Graças te damos porque o Senhor nos segura firme com as Suas mãos. Graças te damos, pois nós não dependemos das nossas próprias obras, do nosso próprio esforço. Porque, Senhor, há muito já teríamos perdido toda a esperança, pois nós confessamos diante de Ti o quão falho temos sido, quão pouco temos confiado em Ti, Senhor,
o quanto temos negado a tua soberania, o quanto temos ignorado o teu amor para conosco diante das circunstâncias deste mundo, o quanto tem se esvaído a esperança de nós por coisas tão triviais que acontecem no dia a dia. Ah, Senhor, nós clamamos, nós, homens de pequena fé, clamamos a Ti, aumenta-nos a fé, ajuda-nos a confiar mais em Ti, a Te amar mais e a reconhecer que tudo que acontece em nossas vidas é o melhor para nós. Pai, nós clamamos a Ti, porque assim como esse sol brilha toda manhã, a Sua misericórdia se renova toda manhã, e ela vai até os céus, e é confiando nela que nós clamamos, muda nossos corações, muda nossos corações. Em nome do Senhor Jesus pedimos. Amém.